E eu, como um bom servo e obediente, eu passo a palavra ao bispo Exaltino, nessa oportunidade, presidente da convenção, e o vice-presidente Léo Silva. Amém? Obrigado, Senhor. Boa noite. Saúde a igreja com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de eu passar a palavra do nosso bispo Exaltino, presidente da CGADOB-BR, Convenção Geral das Assembleias Organizadas do Brasil, comandante da Dixie Corps, coronel comandante da Dixie Corps do Brasil, que é a nossa capelania militarizada. Como ele disse, eu sou o bispo Léo, como o pastor disse, eu sou o bispo Léo Silva, sou vice-presidente da CGADOB-BR do Brasil e subcomandante da Dixie Corps, capelania militarizada. Saúde a todos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizendo para vocês que a nossa capelania é uma capelania em franca expansão, em movimento. Toda quarta-feira nós temos no bairro Alto a nossa escola de capelania, que funciona todas as semanas, ininterruptamente o ano todo, né? E pela parte da convenção nós atendemos a igrejas, né? Através da nossa convenção nós criamos as igrejas e também damos cursos de capelania, né? Formamos capelães novos, todos eles com credencial. Os de jaleco fazem parte da ONU, né? E os fardados fazem parte da Dixie, também representantes da ONU e dos direitos humanos, ok? Nós temos repúblicas em 132 países, começando pelo Brasil, mais 132 países, são aproximadamente 470 igrejas, mais ou menos, ok? Então, nesse momento, eu vou estar passando a palavra para o nosso comandante, né, e presidente da CGADOB e comandante da Dixie Corps, porque as duas sempre andam lado a lado, são irmãs, tá bom? Aí ele vai fazer a apresentação de todos nós, ok? Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar cada vida presente aqui nessa noite com a paz de nosso Senhor e Salvador. Amém. Muita gente fala, Pai do Senhor, mas Senhor de quem? Qual Senhor? Vamos ser completos, Pai de nosso Senhor e Salvador. Se não fosse ele, não estaríamos salvos. Então, Senhor, existe muitos senhores, é só um que te salva. Só esse Jesus que te salva. Então, quando você for cumprimentar alguém, sempre cumprimenta uma paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? É a melhor maneira de você estar cumprimentando com o único que pode salvar e realmente salvou. Amém? Os outros dizem, mas o único que comprova foi ele que derramou o sangue de bode, né? Que perdoa o pecado. Não é? Quando entendemos isso, nós vamos entender o quê? Que estamos reunidos aqui porque temos o DNA de Cristo em nossas veias. Se não fosse isso, não estaríamos reunidos aqui. Estaríamos, irmão? Se não fosse o DNA de Cristo, que nós conseguimos aonde? Na nova aliança. Quando lá ele derramou seu sangue por nós, lá ele nos deu o quê? O seu DNA. Amém? Por isso nós somos o quê? Chamados de irmãos. Irmãos porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Somos uma família. Uma família. E todos aqueles que servem Jesus, independente da igreja onde você frequenta, independente do lugar onde você vai, quando você serve Jesus, você é irmão em Cristo. E digo mais, não existe visitante na casa de Deus, existem filhos na casa do Pai. Amém? São filhos na casa do Pai, porque se fosse visitante, como é que seria? Então, como é que seria? Então somente aqui seria a casa do Pai. Não, são filhos na casa do Pai. Na casa do Pai nós temos o que? A liberdade. Por isso que quando vamos em um lugar nós temos o que? A liberdade de glorificar o seu nome, de dar glória, de sentir a presença, não é de sentir a presença. Muito mais do que isso, o quê? De receber as bênçãos que viemos buscar neste lugar. Ninguém vem à toa, ninguém vem assim vem para adorar. E o Senhor tem algo quando alguém vem a este lugar para lhe adorar. Ele tem as bênçãos do céu que Ele derrama sobre a vida daqueles que louvam, daqueles que, com a sua vida, da sua maneira de viver, lá no seu dia a dia, entrega a sua vida e realmente serve a Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vamos
estar então aqui, aleluia, dando continuidade à apresentação, né? Então nós temos aqui, olha só, o nosso... Quando nós vamos em igreja, ele é o apóstolo. Se não estivéssemos na igreja, ele seria o capitão, amém? Porque ele é capelão e também é o quê? Ministro do Evangelho, tá? Então aqui nós estamos, então vamos chamar aqui, fique em pé para que a igreja te conheça, né? O apóstolo, o capitão Adenilson, não é? Que da geração apostólica tem um ministério lá também em Colombo. Aqui em Colombo temos um ministério lá, amém? Temos também aqui, olha, o nosso pastor Maicon, pode ficar em pé. Também pertence à convenção, ele é capelão social pela ONU, não é? E também faz parte do Ministério Apostólico. Temos aqui o nosso vice-presidente, né, Tenente Coronel Silva, né, que tem estado conosco aí constantemente, todas as vezes, né, há vários anos, fazendo o quê? Fazendo o que a gente sabe fazer melhor. E o que é fazer melhor? Servir o Senhor. É a única coisa que sabemos fazer melhor, servir o Senhor, a nossa vida é dele. E aí quando eu falo isso, às vezes a pessoa fala assim, por quê? Porque tem gente buscando milagre. Eu vivo da graça. Quando eu buscava milagre, era miseravelmente um milagrinho aqui e um milagrinho ali. Aí quando eu fiquei na UTI internado lá, sabe com o quê? Com câncer. Sabe qual era o câncer na bexiga? Sabe o que aconteceu? Arrancaram. Sabe quantos pontos eu levei? 326. Era para mim estar aqui? Não era para mim estar aqui. O câncer não era benigno, era maligno. Sabe quantos dias alguém vive com câncer maligno quando é operado? Ele se manifesta? 3 meses, 2 meses na operação, faz 6 anos. Isso não é milagre, isso é graça. Isso é saber que, meu Deus, foi Cristo. Aleluia. Isso é o que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E quem crê na cura do Calvário não precisa ficar buscando a miséria de milagre, não. Você tem a graça. E a graça já foi executada na cruz. É lá que Jesus já te curou, já te libertou, já te deu vitória, já te garantiu a salvação. Amém? O que temos que fazer? Apenas crer e colocar em prática a palavra do Senhor, ser obediente à sua palavra, entender que sem Ele nada podeis fazer. Amém? Continuando, vamos apresentar a nossa capitã também. Olha aqui, a nossa episcopisa Alice, também do Ministério Apostólico de Colombo. Amém? Vamos estar apresentando aqui a nossa capelã Marlene, né, da casa, aleluia, aonde nós temos a escola de capelania, e lá também ela tem o lar de idosos. Né? Ela cuida lá de 30, 40 pessoas que têm problemas, né, de idosos. Ela leva fralda geriátrica, ela dá alimentação, ela ajuda com cesta básica, ela leva roupa, enfim, ela faz uma obra que pessoas com saúde não fazem, mas o Senhor lhe sustenta, o Senhor lhe dá a condição. O que nós temos que entender é que quando nós estamos na obra, é o Senhor que dá a condição, é o Senhor que te dá, porque se Ele não te der, você não pode dar. Se o Senhor não te sustenta, você está no lugar errado. Se você precisa mendigar por aí para arrumar umas migalhas, então você está no lugar errado, porque o Senhor te sustenta, o Senhor te dá de abundância, o Senhor dá tudo que você precisa. Eu nunca precisei pedir um centavo para ninguém, e o Senhor me sustenta bem a vida toda. Sabe? Porque Ele disse o quê? Eu sou o seu provedor. Ou você acredita ou você é um mentiroso. Ou você acredita na palavra ou você é um mentiroso. E vou dizer uma coisa para você: mentiroso não é do reino. Já viu falar que mentiroso é do reino? Mentiroso é do reino ou não? Então, ou você acredita no que Jesus disse, ou sai fora que você está no lugar errado. Amém? Vamos apresentar aqui o nosso capelão Vando. Ali, amém? Olha só. Aí a pessoa fala, mas a pessoa tem idade aqui. Quantos anos o senhor tem, irmão? 76, está firme fazendo a obra do Senhor. Sabe? 76 anos. Sabe? Ela não é, começou com 90, outra começou com 100, e você está dizendo que eu estou velho, pode obedecer. Cria vergonha, levanta, tira aquilo da cabeça e vai fazer a obra. O Senhor precisa de pessoas com disposição, não precisa de covarde, não precisa de cabra que fica, aí eu não posso, eu estou com dor aqui. Aí todo mundo tem dor. Quando você assume a dor, você tem dor. Quando você assume a cura na cruz do Calvário, você se liberta. Porque a Bíblia diz que a libertação é pela
palavra, não é imposição de mão, não é porque você vai, não, a libertação na cruz pela palavra. Conhecereis a verdade não é mentira, não, metade da verdade, outra metade é mentira, não, verdade absoluta. Glória a Deus. E quando nós olhamos a palavra de Deus, só tem uma verdade absoluta. E qual é essa verdade absoluta? Jesus sabe que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem mais disse que era verdade? Só ele. Então para de conversa de pessoas que estão te enganando e vá na direção da verdade. Se você caminhar com Jesus, você está na verdade. E se você está caminhando com Jesus na verdade, quem você tem? Vida eterna. Vida eterna com ele. Amém? Coisa tremenda, né? Bispa Jussara, aqui também, não é? Capelã da Dix Corpus, né? E está aqui conosco, né? Nessa noite. Também, né? Com alguns problemas, algumas dificuldades também na área da saúde, mas está aqui. Aqui porque Deus é maior. Amém. Se Deus fosse menor, não daria. Está aqui a minha esposa aqui, olha só, a Bispa Justina, também capelã social da ONU aqui, a pedagoga, que tem caminhado conosco, entende? Ela tem caminhado conosco porque acredita de que não existe salvação se não for por Jesus. Ela acredita que somente através da graça é que chegamos lá. Se não for pela graça, é conversa fiada. Eu nunca vi ninguém ser salvo pela lei. Alguém viu alguém ser salvo pela lei? Quem lê a Bíblia? Quem estamos aqui falando do pessoal do público. Quem foi salvo pela lei? Então para de ficar pregando a lei. Para de ficar usando coisa da lei. Usa a coisa da graça. É a graça que me basta. A tua graça me basta. É a tua graça que me basta. Aleluia. A palavra de Deus diz que a graça. E quando eu caio da graça e vou para a lei, eu me torno aqui um desgraçado. Quantos desgraçados estão dentro da igreja? Por quê? Porque estão vivendo na lei. É lei daqui, é lei dali, é lei de lá. A lei não te dá salvação. A lei não te dá vitória. A lei te dá amaldiçoada. A lei te leva você para o abismo, te leva você à morte. Somente na cruz de Cristo é que você tem vida. Vida. Ainda que morras, que disse Jesus? Ainda que morras, você crê em mim, ainda que morras? O que a lei diz? A lei diz isso? Não. Onde é que está escrito na lei que se você crê na lei você vai viver? Não existe, morreu. Na lei você está morto em vida, porque Adão nos levou para a morte. Adão nos levou para a morte. Quando nós vamos na graça, nós vemos o quê? A tua graça me basta. Quando vamos para a graça, a tua graça. Amém? Pastora Cleide também no ministério, fica em pé, mulher. Ministério apostólico também lá de Colombo, amém? Homens e mulheres de Deus que não mede esforço. Você acha que daqui lá em casa, lá em Colombo ou lá no bairro onde eu moro, é uma caminhada, é uma viagem. A viagem dá 30 quilômetros praticamente ou alguma coisa. Mas estamos aqui. Se fosse 50, nós fomos a quantos quilômetros aí? Santa Catarina, quantas vezes fomos lá para ministrar a palavra? A 400, 500 quilômetros daqui. Sabe quanto que o problema é lá? Nenhum centavo, quem nos sustenta é Ele. Sabe, eu fui de carro confortável, almoçando confortável, jantando confortável, foi eu, minha esposa, bispa do Sado, bispa. Precisamos de ajuda de alguém? O Senhor nos sustenta. É isso que vocês têm que entender. A sua confiança tem que estar firmada nele. Nele. Não espere que o homem vai resolver teu problema. O homem não resolve. Somente Cristo é a solução a toda a humanidade. Toda a humanidade. Amém? Nessa noite estamos aqui porque estamos felizes. Felizes porque estamos vendo um povo que está sendo preparado como cidadãos. Cidadãos de onde? De Curitiba? Cidadãos do céu. E nós temos aqui um pastor empenhado em trazer a vocês um bom alimento, para que vocês, ao se alimentar dessa palavra, possa, sabe o que é? Ter intimidade, porque se você viver aqui servindo a Satanás e morrer, você não vai se dar bem no céu. Porque aqui é lugar de perturbação, é lugar de querer falar mal, é lugar de inveja, é lugar de disque, é lugar de intriga, é lugar de tiro, é lugar de roubo. No céu é lugar de bênção.
No céu é lugar de louvor, no céu é lugar de glória, no céu é lugar de santificado. Então, se você não tem esse costume de ser santo aqui na terra, não tem o costume de viver bem, ter amizade com as pessoas, de ser feliz aqui na terra, você não vai se dar bem lá. Imagina você ir num lugar onde você, aqui todo mundo é quietinho, todo mundo só adora, eu gosto de outras coisas. Então lá não é o teu lugar. Mas se você, realmente espera voltar do lugar onde você veio. Sabe de onde você veio? Sabe, eu acho interessante, eu estou tão preocupado com as coisas até como se você fosse daqui. Como se você pudesse acumular bens nesse lugar. Briga por causa de um palmo de terra, se esfaqueia, sai no tapa e no tiro por causa de um carro velho, se mata por causa de um chinelo que tirou fora do lugar, briga porque a mulher, meu Deus, não fez o almoço, se mata com o marido porque houve um problema familiar. Sabe o que é isso? Falta de Deus, falta do Senhor, falta de confiar na palavra do Senhor. Aleluia! E falta de colocar em prática a palavra de Deus. O mais interessante é a falta, conhece a palavra, sabe como é, mas falta de praticar a palavra de Deus. E o importante é que você, ao saber um só versículo, que pratique, que coloque em prática, que viva aquele versículo, seja o evangelho na vida das pessoas, mostre como realmente deveria ser uma pessoa que serve a Deus. Gente, há muitas pessoas falando de Deus, falando de Jesus, mas quando ele sai fora deste lugar, ou ele sai fora de qualquer lugar que fale de Jesus, é irreconhecível. Deixa de ser ovelha e passa a ser bode. Deixa de ser ovelha e passa a ser cabrita. Deixa de servir a Deus para servir o mundo. Então você tem que fazer uma escolha. Sabe, existe um momento que a Bíblia diz assim: olha, esse é um momento que você tem que escolher. De repente seja essa noite o momento que você tem que escolher a Deus ou o mundo. Aleluia! O que não dá para ficar em cima do mundo, o que não dá para ficar servindo a Deus até meio-dia e depois nem sequer tem lembrança, né? Mas sabe o que faz isso daí, meu irmão? Vou dizer para você. É algo que está escrito lá em João. Sabe que era um daqueles que pregava o Velho Testamento e dizia assim: filhinho, não pequeis. Mas se você pecar, vou dizer uma coisa para você, não tem problema não. Vou te dar o meu cartão. Pega o meu cartão, irmão. Pega o meu cartão. Pega, tá vendo? Se você pecar, tem um advogado do Pai Jesus Cristo. Para com essa conversa mole, rapaz. Isso era coisa que o João falou para aquele povo judeu. Para nós a Bíblia diz: você é santificado, você é justificado na cruz do Calvário. O que é justificado não peca de novo. Justificado está santificado, não peca de novo. Sabe por que você está pecando? Porque ainda está vivendo na carne, porque ainda não vive no Espírito, não conhece Jesus, não recebeu o Consolador, recebeu qualquer coisa que fala em língua estranha, recebeu qualquer coisa de revelação, mas não recebeu Jesus Cristo, não recebeu o Espírito Consolador que deveria estar habitando em você. Glória a Deus. Sabe, o Espírito Consolador ele habita em vós. Aleluia. Não é de confusão. Amém. A Bíblia diz aqui que o Senhor falou no começo: o culto tem que ser racional. Não é de coisa falar aqui que você não entendeu, que eu não sei o que está falando. Eu tenho que entender, porque senão eu vou ir. Meu Deus, o que eu vou colocar em prática? O que eu aprendi se eu não sei o que foi falado? O culto da palavra de Deus é racional. E as promessas já se cumpriram, com exceção da vinda de Cristo. O resto, tudo se cumpriu na cruz. Sabe o que diz lá? Tudo está consumado. Aleluia! E é consumado? O que você quer no consumado? Que dó! O que diz Mateus 16:16? Amém? O que diz? O que diz Mateus 16:16, varão? Pode ir aqui, né? Não tem problema. Mateus 16. O que diz Mateus 16:16? Ô, glória!
Você está fazendo pisada? Isso. Simão Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? É só isso. Amém? Preste atenção. O que Pedro respondeu? Tu és? o Cristo, Tu és quem? o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele estava aqui na terra como eu e você está aqui nessa noite. Ele estava lado a lado ali com Pedro conversando e houve uma pergunta: quem tu acha que sou eu? E ele te pergunta essa noite: quem tu acha que Cristo é? Quem tu acha que Cristo é? Filho de Deus vivo. Esse é o quem tu acha que Cristo é? O princípio da paz, não é? Quem tu acha que Cristo é? Aleluia! É? O que tu acha, Magui? O princípio da paz. É isso, mas é isso. Cristo, o Filho de Deus, que está no meio de nós. Presta atenção, lá ele estava vivo e a pergunta era para Pedro aí. Ele deu a sua vida na cruz, mas deixou alguém conosco. Quem? Quem? Consolador. O Espírito Consolador. Prestou atenção? Porque sem Jesus ele sabia que íamos passar aflição, dificuldade, ia termos doença, ia termos grande problema pela nossa incredulidade, pela nossa desobediência. Iríamos passar por situações muitas vezes complicadas. Então qual foi o Espírito que deixou para nós? Consolador. Consolador. Sabia que você perderia um ente querido, sabia que você um dia partiria, que seus familiares chorariam. Então ele deixou quem? O Espírito Consolador. É isso. Isso que nos sustenta, isso que nos garante consolo quando a gente perde alguém da família, quando perde um filho, quando perde uma esposa, quando perde um irmão, quando perde um pai. É isso que nos sustenta, manter viva a caminhada. Quem? O Espírito Consolador que habita em nós. Não é em mim, não, em nós, amém? Quantos de vós conhecem aquele hino assim que é o nosso hino oficial e a gente vai louvar hoje que eu gosto? Aquele que diz assim: olha só, soldados somos de Jesus. Ah, que maravilha! Então vamos fazer isso ao vivo. Amém? Então vamos começar, peraí, amém? Amém? Vamos lá. Amém? Amém. Gente, ó, todos os que têm fôlego, louve Ao Senhor. louvar. Aleluia! E louvar significa abrir a boca, soltar a voz, para que essa voz possa ser ouvida, não somente na glória, mas pelas pessoas que estão do lado. Nós falamos do que? Um coral. A Bíblia diz que quando formos falar, vamos ser o que? Um coral de anjos e santos. Amém? Prestou atenção, então não quero ver ninguém com boca fechada. Não que eu vou orar. Amém? Soldados somos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, 1, 2, 3, já. Soldados somos de Jesus e campeões no bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, houve o pecado e seu poder, a batalha
nós usamos para fazer a abertura da capelania, né? Porque é interessante saber que você não está só. Aleluia. Não é? Às vezes você fala, mas eu estou aqui sozinho. Não, você não está só. Até porque a Bíblia diz que o Senhor tem anjos ao seu redor. Aleluia. E diz também que o diabo está ao teu redor. Então não dê brecha. Não dê espaço. Amém? Amém? Eu quero dizer para você, fazer uma pergunta aos irmãos que estão aqui presentes essa noite, desse ministério, dessa igreja, que não é os visitantes, mas os irmãos são participantes deste local. Quantos de vocês, olha só, vamos ser bem entendidos, hein? Não me esconda nada. Quantos de vocês, olha só, realmente têm consciência de que aquele homem, Oséias, vai ser aqui consagrado nessa noite a pastor para cuidar de vocês como ovelhas do Senhor? Quantos de vocês concordam com isso? Quantos de vocês concordam? Amém? Quem é dessa igreja? Todos concordam? Amém? 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 Porque a Bíblia diz, olha só, que um problema é que as ovelhas se dispersam exatamente porque não tem pastor. Não é? Precisa de uma liderança, precisa de alguém que possa mantê-las alimentadas, mantê-las, olha, levar-las aonde? Em lugares alejadinhos, em sombras, olha só, pasto verdejante, sombras refrescantes, ainda mais com esse calor que está fazendo, é necessário. Muito importante. E quem de vocês também participando, que tem uns que gostam do pastor, mas odeiam o pastor? Ah, mas eu estou falando, rapaz, eu conheço uns. Eu pergunto para a igreja aqui também, reunida nessa noite, quantos de vocês concordam, olha só, em receber, ó, presta atenção, receber ali, olha, a esposa do pastor de Maria, Adriele, como missionária desse rebanho aqui. É isso. Então é o quê? O que é isso? O que é isso? Isso é o quê? A obra de Deus se cumprindo. Amém. Né? Glória a Deus. Casa do Senhor. Glória a Deus. E é importante quando a obra de Deus se cumpre na casa do Senhor. Onde as pessoas têm consciência de que de hoje em diante, após essa consagração, não vai chegar mais, ô Ziel, tudo bem, Zielzinho? Como é que você está? Não. Existe agora uma diferença. É alguém que ao receber o óleo da unção nessa noite vai se tornar consagrado para exercer um ministério. E esse ministério, além de prestar conta para você desse ministério, tem que prestar conta para aquele. E a Bíblia diz, sai daquele que não der ou que não cuidar bem do meu rebanho e deixar de dispersar. Então é uma tarefa árdua, muitas vezes é uma tarefa que tem que ser feita com prantos, tem que ser feita com esforço, muitas vezes de madrugada, sem horário definido, porque assim que a ovelha precisa, o pastor tem que se dizer presente. Desgarrou, o pastor tem que ir lá saber por que essa ovelha, onde é que está o buraco? O que aconteceu aqui nessa cerca? O que está acontecendo? Qual foi o motivo? Qual foi a coisa que tirou essa ovelha do meu aprisco? O que foi? A Bíblia diz que quem tirou a Eva do paraíso foi o quê? Bonita aos olhos, olha o perigo, agradável ao paladar. Bonita aos olhos, agradável ao paladar. Tirou quem? Tirou do paraíso, tirou nós, tudo de lá. Presta atenção. Esse é um dos grandes perigos na casa de Deus. Relacionamento. Tipo, mas é um relacionamento. Olha, eu estou orando e Deus está me dando. Faz favor, vamos entender uma coisa bem interessante. Eu vou explicar para vocês essa noite. O relacionamento é uma vontade permissiva que Deus dá a você. Ele já criou o homem e a mulher. Para Adão, ele deu a Eva.
Foi um rolo danado. Quando Adão pegou, falou: tá vendo a mulher que tu me deu? Ó, nunca mais ele deu mulher para homem nenhum. E aí ele criou o homem e a mulher. Agora, achar a pessoa que vai passar com você a sua eternidade, passar com você aqui na terra o seu tempo de vida, é uma função sua, é uma vontade permissiva sua, é você que tem que escolher, porque amanhã você vai falar: Deus, eu orei, você me deu, olha aí. Isso já é costumeiro, sabe? Tá vendo aí? Para com isso. Tenha, olha só, tenha autoridade. Seja uma mulher de fibra, seja um homem de fibra para encarar a situação de frente. Olha, eu errei. Não vai botar a culpa em Deus, não vai botar a culpa no vizinho, não bota a culpa nas coisas, não. Você errou. A mulher tem que ter autoridade, tem que ser assim, caráter, para dizer para o homem: olha o seguinte, eu não te quero mais, não vai botar, Deus, você está vendo aquele homem, não era. Para! Eita, Jesus! Está achando que Deus é brincadeira? Deus está perdendo tempo lá com isso, tem tantas coisas para ele fazer, ele está perdendo tempo em achar marido e mulher para voltar lá. Para! Deus está achando, sabe o que? A Bíblia diz assim que Jesus está preparando o lugar para todos. E na verdade o que eu quero mesmo é ver vocês lá, cada um de vocês lá na glória. Verdade, meu Deus. É lá que eu quero olhar assim, amém? Oh, glória! Não sei se vamos se conhecer, mas se conhecer, amém? Glória a Deus, amém? Não olhar lá e, olha o abismo intransponível. Olha, você está aí, você, que houve que você está aí? Quer dizer, não tem mais como passar. Não tem intransponível, amém? Vamos chamar então a missionária Adriele. Vai estar aqui juntamente com o pastor Oséias também. Gostaria que vocês colocassem aqui na frente, né? Ali, aleluia, amém? Amém? Dizer para vocês o seguinte: que quando vocês são escolhidos, vocês se tornam, olha só, que coisa interessante, utensílios na casa de Deus. Prestou atenção? Você passa a ser o quê? Utensílios na casa de Deus. E qual é esse utensílio? Fácil. Presta atenção. Mas a Bíblia também relata que há 2 tipos de vasos. Presta atenção. Hoje você está sendo consagrado neste lugar a ser vasos de. Prestou atenção? A Bíblia diz que também existe vasos de. Eu espero que isso nunca venha afetar a vida de vocês, amém? Espero que vocês continuem firme e forte na palavra, porque somente assim, somente firme e forte na palavra, é que você vai conseguir chegar lá em cima um dia e falar: Senhor, esse é o rebanho que o Senhor me confiou. Está aqui. Porque só falar Senhor, Senhor em teu nome, Senhor, fez loucura, milagre, passagem de tranquilidade, é na prática, é o dia a dia, é fazer o que está escrito na palavra, é entrar na palavra, viver a palavra e colocar o seu rebanho a passar o alimento espiritual. O alimento que não, meu Deus, sabe aquele alimento assim que não deixa você fastiado nem enjoado? Não, o alimento que te frutifica, que te dá conhecimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: tem gente achando que o Espírito Santo é uma coisa assim de nada. Olha lá, conhecimento significa que você está se enchendo do Espírito. Quando você está adquirindo conhecimento da palavra, você está se enchendo do Espírito, porque a Bíblia diz assim: e quando o Espírito vos falar, o Espírito vos falar o quê? Lembrar. O Consolador você recebeu na hora do batismo, bem como é assim, isso é história de carochinha. Você recebe na hora do batismo, você recebe, ele disse: eu vou e já envio. É na hora, instantânea. A partir do momento que a santificação, a justificação você já recebe. E a partir dali você tem que buscar o conhecimento. Conhecimento é o que o Espírito vai fazer com que você esteja atento e lendo. E aí ele vai estar lhe revelando a palavra. Não vai estar revelando nem foto 3x4. Você não levanta, aí você vai quebrar o dedo, você não. Revelando a palavra. O Espírito vai estar te revelando a palavra.
palavra pela comunhão que há agora entre o Espírito e a palavra. Porque a palavra nada mais é do que Jesus, o Verbo. O que é o Verbo? Jesus. Quem é o Espírito? Adquire o conhecimento, se aprofunda e te mostra Jesus inteiro como Ele é. Prestou? O conhecimento é apenas você conhecer Jesus na palavra. E quem vai te dar esse conhecimento vai ser o Espírito. E aí o que Ele vai fazer? Te fazer lembrar. Glória a Deus. Então não se preocupa, não, mas o que eu vou fazer? O que eu vou falar hoje nessa igreja? Ele vai fazer você lembrar. É Ele que vai dizer, olha, aquela pessoa precisa disso. E conforme você vai conversando, não é mais aquilo que você tinha em mente, sabe, de uma coisa assim, não. Ele vai te colocar na palavra. Ele vai te colocar na palavra, e aquela palavra vai ter aceitação, porque agora não é mais o homem tentando convencer, é o Espírito que convence. Não é o homem que convence, é o Espírito que convence. Então, se ele está cheio do conhecimento, agindo agora através do Espírito, a revelação pelo Espírito, então quem vai te convencer é o Espírito. Então não tem, mas olha, você não pode ser assim. Aí é ele, vai perder a ovelha. Quando ele chega lá pelo Espírito e fala alguma coisa, você vai entender, falar. É o Espírito de Deus que está me falando comigo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que está me corrigindo. E é isso que eu quero que vocês sejam, entendeu? Pessoas cheias do Espírito, que tenha a revelação da palavra, para que o teu povo não padeça por falta de conhecimento. Presta atenção, falta de conhecimento. Não é que eles tudo conversinha. O Espírito é conhecimento, sabedoria e outra coisa. A prática e a obediência, não sacrifício. Obediência, não é sacrifício, é obediência. Melhor obedecer do que sacrificar. Sacrifício Jesus já fez. Amém? Eu gostaria que vocês virassem assim e colocassem assim de joelho, os dois de joelhinho. Chamar os ministros que estão aqui presentes, todos. Amém? Todos os ministros ali que já foram ungidos por nós. Aqui, ó, Bispo Léo Silva. Pode abrir, eu acho que vai que sempre foi para ungir alguns. Que vocês não trouxeram assim uma toalha, uma coisa assim, isso, ó. É bom, é necessário também. Coloca uma toalhazinha. Olha, porque normalmente tem um povo aí que sabe, ignorante, que põe uma gotinha. A Bíblia diz que a escorria na palavra de Abraão, a coisa não era uma gotinha. Se fosse uma gotinha, ele botava o spray. Amém? Baixa a cabecinha, irmão. E olha só, todo mundo ali, ó, coloque a mão sobre o missionário. As mulheres coloquem a mão sobre a missionária. Olha só, as mulheres coloquem a mão, os ministros coloquem a mão, os homens coloquem a mão sobre o pastor Luciano, sobre todos os homens que são ministros da palavra. Amém? 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 Deixa o homem de Deus aqui. Amém? Olha só, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, cumprida a tua palavra nesta noite. Nós estamos aqui, ó Deus, apenas, Pai, enviado pelo teu Espírito, Senhor, para que concretize, Senhor, meu Deus, as suas promessas na vida deste homem de Deus. E ao derramar o óleo sobre essa cabeça, Senhor, que ele receba, meu Deus, a unção do Espírito, meu Deus, que não encha, Deus, de uma maneira, meu Deus, transbordante, e que ele não venha, meu Deus, a vacilar, venha a cair, meu Deus, mas que continue, Senhor, firme a servir até o último suspiro. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, amém? Senhor, a tua serva, Senhor, derrama sobre ela o óleo da unção, para que continue, meu Deus, caminhando nos teus caminhos, Pai, como um chamado. Meu Deus, um chamado, Pai, que não vai ser, meu Deus, interrompido por nenhum motivo, meu Deus, nenhuma desculpa, mas ela vai continuar, Senhor, até o último suspiro, Deus, a fazer a tua obra, Senhor. Não importa onde o Senhor enviar, não importa onde o Senhor vai dar, Pai, meu Deus, nós sabemos, Pai, que essa vida, Senhor, estará sendo à disposição do teu Espírito Santo para ser usado por ti. Então usa o Senhor de forma extraordinária, de forma excepcional, Pai, para que eles, meu Deus, a partir de hoje, Pai, não venham, meu Deus, jamais a deixar o arário, Senhor, mas que continue, Senhor, quando leu a palavra do Evangelho da Salvação a toda criatura, aonde ela estiver,
vocês serão enviados. Assim vai ser profetizando essa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se levantar, pode dar um abraço, pode receber um aplauso da sua igreja. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. 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 Léo, por favor, coloque a sobrinha. Coloque a sobrinha e dá para ajudar na direção. Aleluia, Deus. Coloque a sobrinha na direita. Aleluia. Aleluia. Não vai furar. Glória a Deus, amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Conseguiu? Saiu, vai, pronto. Os dois? Os dois. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia, amém? Aí você não precisa, quando você for no lugar, você não precisa perguntar quem é você, o que você já está ali. Amém? Glória a Deus. Vamos estar também, aleluia, aproveitar o momento e entregar para Jesus a documentação. Peraí, vamos estar aqui. A documentação da minha eles vão. Aleluia, Deus. Guardar a documentação aqui. Glória a Deus. Amém? Amém? Cadê a fotinha do irmãozinho melhor? Amém? 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 Ó, esse é o certificado. Isso. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Sabe por que a Bíblia diz que é bom que o homem não ande só, né? Na obra de Deus, melhor ainda, né? Se nada uma coisa danada, né? Ó, o marido foi lá, mas foi a irmã, foi fazer o louvor, mas peraí, essa irmã também vai ficar na minha vida. Então é bom quando é um casal. Evita todo esse contratempo, evita o diabo de investir. Fica bem melhor, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Entregaram lá para ela? Bateu a fotinha lá? Ó, veja bem, isso aí você pode colocar onde você quiser. Agora esse daqui, eles são, ó, a ata está atrás, tá? Isso aí você pode colocar e deixar na igreja. Isso aqui a ata está atrás, né? A mesa aqui atrás tem a ata assinada. Todos que participaram aqui da consagração dessa festa do Senhor. A missionária. Missionária Alexa. Amém? Tá? Esse daqui você guarda, o lugar desse aqui é uma ata. Está atrás, tá? Aí, cadê? Vem pega para uma ata aqui da nossa pessoa. Tá vendo? Mas aí eu sou certificado, esse também é. Só que atrás tem uma ata. Do esposo, empresas, presentes, ministros e consagrados presentes, tá? Não é só um papel tem que ser uma consagração real com pessoas, porque a Bíblia diz que se não tiver testemunha, daqui tivemos 12, fora a igreja, né? Isso, Senhor, amém? 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 Amém?
Pode ser que, aleluia. Você não está ainda sendo fora da cadeira. Ai, misericórdia. Amém? Amém? Glória a Deus, que maravilha, né? Coisa tremenda, realmente da parte de Deus, né? Para nós, hoje da convenção, está terminado nosso trabalho de consagração, né? Desse casal maravilhoso que de agora em diante são os líderes espirituais desse rebanho. Amém? Eu espero que outras vezes a gente venha aqui mais algumas outras vezes aí para juntos com vocês, né? Participar aí de algum trabalho com vocês. Amém? Amém? Então a convenção está lá de portas abertas, tem nosso zap, não precisar só falar, se tiver alguma dúvida a gente esclarece. E quando vocês quiserem participar na escola de capelania, nas quarta-feira, tá? Início às 7 horas, termina antes das 9, e lá não é igreja, lá é capelania, tá? Um pouco diferente, nós ensinamos leis e coisas que você vai usar como cidadão para defender os seus. Como cidadão, conhecer as leis. Porque muitas vezes o pastor não fica aprisionado dentro da igreja, só fazendo as coisas da igreja lá fora. Então aqui os nossos não podem presidir, podem hospital, podem levar, podem buscar, podem trazer, podem entrar. Entendeu? Então eles são diferenciados, eles trabalham dentro e fora de uma maneira diferenciada e as portas não tem como se fechar. Amém? Glória a Deus. Então para nós está terminado e vamos passar aqui, pastor Daí, as considerações finais. Amém? Glória a Deus.